No coração do Mar Vermelho, um ataque audacioso mudou drasticamente a narrativa sobre o poder militar americano. O USS Harry Truman, um dos maiores e mais sofisticados porta-aviões dos Estados Unidos, tornou-se alvo de uma ofensiva inesperada e altamente coordenada. Utilizando drones de ataque e mísseis de cruzeiro, forças insurgentes da região executaram uma operação que não apenas expôs fragilidades em uma das máquinas de guerra mais emblemáticas do mundo, mas também destacou a crescente sofisticação de estratégias militares assimétricas. Os insurgentes, empregando táticas cuidadosamente planejadas, combinaram múltiplos vetores de ataque para sobrecarregar os sistemas de defesa do porta-aviões. A ofensiva forçou o USS Harry Truman a recuar para águas mais seguras, interrompendo sua missão na região e marcando um golpe significativo para a postura estratégica americana. Com uma tripulação superior a 5.000 membros e a capacidade de operar mais de 70 aeronaves, o Truman é frequentemente associado à força inabalável dos Estados Unidos, mas este incidente revelou o quanto até mesmo essas gigantescas estruturas militares podem ser desafiadas por abordagens inovadoras. Além do ataque ao porta-aviões, as forças insurgentes expandiram sua campanha para alvos em Israel, demonstrando sua capacidade de realizar operações coordenadas em múltiplos frontes. Em Tel Aviv, um míssil hipersônico atingiu o aeroporto da cidade, enquanto uma planta elétrica sofreu danos significativos em uma segunda ofensiva. Esses ataques, apresentados como uma demonstração de solidariedade ao povo palestino e uma retaliação às intervenções externas em Gaza e no Iêmen, destacaram não apenas a mensagem política das ações insurgentes, mas também o avanço técnico de seus armamentos. O USS Harry Truman havia sido posicionado no Mar Vermelho como uma demonstração de poderio militar e uma tentativa de dissuadir potenciais ameaças na região. No entanto, a ofensiva insurgente transformou essa presença em um símbolo de vulnerabilidade, levantando questões sobre a eficácia de defesas, consideradas entre as mais avançadas do mundo. A ausência de uma resposta pública imediata de Washington intensificou as especulações sobre os danos sofridos pelo porta-aviões e as implicações para sua operação contínua. Os insurgentes, por sua vez, descreveram o ataque como uma resposta legítima às intervenções externas na região, reafirmando seu compromisso em resistir às grandes potências. Representantes locais enfatizaram o alto nível de planejamento estratégico por trás das operações, destacando que essas ações visam não apenas minar a força dos adversários no campo de batalha, mas também galvanizar apoio doméstico e captar atenção internacional para suas demandas e objetivos políticos. Esse episódio não pode ser analisado de forma isolada. O Mar Vermelho há muito se consolidou como um epicentro de disputas regionais, intensificadas desde o início do conflito no Iêmen. A área tem sido palco de combates entre insurgentes, coalizões militares lideradas por potências locais e intervenções de nações globais. Mesmo enfrentando adversários superiores em termos de recursos, os insurgentes têm demonstrado uma notável capacidade de adaptação, desenvolvendo táticas criativas e ampliando seus arsenais com armamentos tecnologicamente avançados. O uso de equipamentos modernos, como drones de precisão e mísseis hipersônicos, ilustra o progresso significativo dessas forças. Um exemplo marcante foi o míssil Palestina 2, empregado no ataque ao aeroporto de Tel Aviv. Além dos danos materiais, essa arma simbolizou um avanço notável na capacidade técnica dos insurgentes, capaz de atravessar sistemas defensivos altamente sofisticados. Esse tipo de inovação está transformando as dinâmicas dos conflitos regionais, forçando as potências internacionais a revisarem suas abordagens estratégicas diante de adversários cada vez mais bem equipados. O USS Harry Truman, anteriormente um símbolo da supremacia militar americana, tornou-se um lembrete dos limites do poderio tradicional quando confrontado com adversários que empregam métodos não convencionais e altamente inovadores.
A operação expôs vulnerabilidades em sistemas de defesa, considerados praticamente invioláveis. Especialistas apontam que a ofensiva foi meticulosamente planejada, com o objetivo de saturar as defesas aéreas do porta-aviões e permitir que os mísseis atingissem seus alvos de forma precisa e letal. As ofensivas simultâneas contra Israel também trouxeram à tona preocupações sobre a capacidade das grandes potências de proteger infraestruturas críticas em um cenário de ameaças diversas e imprevisíveis. A complexidade e o sincronismo dessas operações sugerem um nível de coordenação estratégica que ultrapassa as expectativas anteriores, exigindo que as nações ocidentais reavaliem de maneira profunda suas políticas e estratégias militares para lidar com desafios dessa magnitude. A retirada estratégica do USS Harry Truman para águas internacionais foi amplamente interpretada como um revés significativo para os Estados Unidos, abalando a imagem de invulnerabilidade que o poder militar americano construiu ao longo de décadas. Esse evento não apenas minou a percepção de supremacia militar, mas também destacou a crescente eficácia de estratégias assimétricas empregadas por forças insurgentes. Essas táticas, baseadas no uso de drones e mísseis de alta precisão, demonstram que até mesmo as forças armadas mais bem equipadas do mundo podem ser vulneráveis diante de inimigos adaptáveis e inovadores. Para muitos analistas, a ofensiva marcou um ponto de inflexão no conflito, ressaltando que a guerra moderna é cada vez mais definida pela tecnologia e pela criatividade estratégica. As consequências desse episódio vão além do campo militar, impactando diretamente a política interna e a postura diplomática dos Estados Unidos e de Israel. Para Washington, o desafio não está apenas em restaurar a confiança global em sua capacidade de projeção de poder, mas também em lidar com as críticas domésticas sobre os custos financeiros e humanos de uma presença prolongada na região. A administração americana agora enfrenta a difícil tarefa de equilibrar sua resposta militar com uma abordagem que evite escaladas desnecessárias, enquanto tenta preservar alianças fragilizadas por divergências sobre as melhores estratégias para enfrentar adversários não convencionais. Em Israel, os ataques simultâneos às suas infraestruturas críticas levantaram preocupações sobre a capacidade do país de proteger pontos sensíveis em meio a ameaças múltiplas e imprevisíveis. A destruição parcial do aeroporto de Tel Aviv e os danos à planta elétrica revelaram fragilidades nas defesas que, até então, eram consideradas robustas. Esses eventos pressionam a liderança israelense a buscar soluções que vão além do aumento da segurança física, exigindo colaborações internacionais mais eficazes e o desenvolvimento de sistemas tecnológicos avançados para neutralizar ataques futuros. Outro aspecto importante desse cenário é o impacto psicológico nos adversários e aliados. A retirada do USS Harry Truman reforçou a narrativa de que inimigos assimétricos, munidos de armas de última geração e estratégias bem coordenadas, podem desafiar com êxito as potências mais influentes do mundo. Essa percepção pode motivar outros grupos insurgentes a adotar táticas semelhantes, aumentando a complexidade do ambiente de segurança global. Ao mesmo tempo, países aliados que dependem do apoio militar dos Estados Unidos e de Israel podem questionar sua própria vulnerabilidade, desencadeando um movimento por maior independência em defesa e inteligência. O avanço no uso de armamentos sofisticados, como mísseis hipersônicos e drones de alta precisão, expõe limitações preocupantes nos sistemas de defesa tradicionais. Esses dispositivos não apenas superam barreiras físicas e tecnológicas, mas também geram dilemas estratégicos para as grandes potências. A necessidade de modernizar rapidamente as defesas é acompanhada por desafios logísticos e financeiros, especialmente quando confrontadas com um inimigo que opera com menos recursos, mas compensa essa desvantagem com criatividade e flexibilidade operacional. Além das questões militares, esse episódio também destaca a importância de abordagens diplomáticas e inovadoras em conflitos de alta complexidade. Para os Estados Unidos e Israel, a solução não está apenas no fortalecimento das capacidades bélicas, mas
mas também na busca por soluções que abordem as raízes políticas e sociais das tensões na região. Sem esforços eficazes para reduzir a escalada, o risco de uma reação em cadeia que envolva outras potências globais permanece elevado, ampliando ainda mais os desafios já existentes. Esse evento não será lembrado apenas como uma derrota momentânea, mas como um marco na redefinição das dinâmicas de poder em conflitos modernos. A maneira como Washington e Tel Aviv lidarem com essa crise determinará não apenas os rumos imediatos do conflito, mas também a forma como o mundo continuará a perceber a relevância das grandes potências em um cenário de guerra que exige cada vez mais inovação e adaptabilidade.